Olá, amigos, bem-vindos ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV. Está começando o programa Toque de Vida. Eu sou o pastor Dyson da Congregação Castelo Forte de Canoas e capelão do Hospital Universitário. E é com muita alegria que saúdo a você nesta manhã de domingo, quando queremos refletir sobre a nossa relação com Cristo Jesus e, a partir disto, sobre a relação que se estabelece entre nós cristãos também. Uma relação tão íntima que nos convida a ser um entre nós, sermos um entre nós e um também com Cristo Jesus. Hoje faremos a leitura do Salmo 21, um salmo que aponta para o Rei da Glória Celestial, e a passagem bíblica de João 17, 1 até 11, onde os textos nos descrevem o momento em que Jesus ora ao seu Pai Celeste, dizendo que a sua missão está chegando ao fim, está chegando o momento em que ele será entregue para ser julgado e morto. Diante disso, então, Jesus ora por aquelas pessoas que haviam ouvido a mensagem do Evangelho e aguardaram. Convido você para me acompanhar nessa reflexão. Fique comigo. Isso aí. Sua morte nova vida me deu. Escolha dele, nada passou por mim. O seu gesto no Calvário é um começo sem fim. Você nem sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Fiz todo tipo de coisas desprezíveis. Você nem sabe o que me aconteceu. Jesus Cristo com sua morte nova vida me deu. Escolha dele, nada passou por mim. O seu gesto no Calvário é um começo sem fim. Você nem sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Fiz todo tipo de coisas desprezíveis. Fui um cego, um fraco, um simples coxo, caminhando pela multidão. Sou tão grato porque ele me pegou pela mão. Hoje eu quero bem mais pra minha vida. Eu sei que a única verdade é Cristo. Posso dizer, meu amigo, ele é o único caminho a seguir. Eu quero bem mais pra minha vida. Eu sei que a única verdade é Cristo. Posso dizer, meu amigo, ele é o único caminho a seguir. Você nem sabe o que me aconteceu.
Os salmos estão registrados na Sagrada Escritura, escritos por vários autores, e eles representam pedidos, louvores, lamentos, profecias, orações. Na história da igreja foram e ainda são usados nos cultos como referência de fé, de testemunho principalmente. Por isso também trazemos até aqui um salmo. E o salmo que trago é o salmo de número 21. O salmo 21 nos diz assim: Ó Senhor Deus, o rei está muito feliz porque lhe deste força, está muito contente porque o tornaste vitorioso. Tu satisfizeste os seus mais profundos desejos e lhe deste o que ele pediu. Tu o recebeste com bênçãos preciosas e puseste uma coroa de ouro na sua cabeça. O rei pediu vida e tu lhe deste vida longa, sem fim. A glória do rei é grande, porque tu o ajudaste. Tu lhe deste majestade e fama. As tuas bênçãos estão sobre ele para sempre, e a tua presença lhe dá muita alegria. O rei confia no Senhor, o Deus Altíssimo, e por causa do amor do Senhor, ele será rei para sempre. Este salmo nos convida a refletir sobre Jesus Cristo, o Rei Eterno, que nos congrega como comunidade cristã, ligados pela fé, de modo que, pela fé em Cristo, todos se tornam um com o próprio Cristo. Esta é a unidade que alegra o Rei e nos coloca sob seus cuidados. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum os jogarei fora. Assim diz Jesus em João 6,36. Assim também o Salmo 21 aponta então para Cristo, o Redentor do mundo, que vive e reina sobre este mundo e governa toda a existência. Que possamos todos nós buscar a este Cristo nesta manhã e confiar nele de todo o nosso coração. Amém. A passagem de João 17, 1 até 11 nos relata o momento em que Jesus ora a Deus Pai e pede em favor daqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e que em breve estarão sós. Isso por causa que a morte de Jesus estava para acontecer. Essa passagem, então, ela nos diz assim: Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também a Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a Tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na Tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrei que Tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram Teus e Tu os deste para mim. Eles têm obedecido a Tua mensagem e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de Ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que Tu me deste, e eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de Ti, e creram que Tu me enviaste. Eu peço em favor deles. Não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Teus. Tudo o que é meu é Teu, e tudo o que é Teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de Ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do Teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como Tu e eu somos um. Queridos amigos e amigas, a passagem que ouvimos, passagem do Evangelho de João, relata o momento em que Jesus ora a Deus Pai, depois de um longo discurso dirigido aos seus discípulos, onde Jesus explica tudo o que tinha de acontecer
sua morte e ressurreição, ele eleva os olhos aos céus e ora. Então, sobre esta oração, principalmente sobre os versículos 11 e o versículo número 1, versículo 1 e número 11, vamos refletir agora. Na primeira frase da oração de Jesus, no versículo 1, ele diz: Pai, chegou a hora. Em vários outros momentos ele havia dito, mas ainda não é chegada a hora. Mas aqui, nesta oração, ele diz que a hora chegou. A hora de ser entregue às autoridades religiosas e ser morto. E neste momento Jesus ora não por si próprio, mas por aqueles que o Pai havia lhe confiado. Ainda no primeiro versículo, Jesus pede ao Pai: revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Uma tradução mais antiga, mais literal, diz assim: glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Mas o que significa? Que tipo de glória há em ser morto como um bandido? Naquilo que somos acostumados, a glória está no outro extremo. Mas nos planos de Deus, a glória é revelada na fraqueza e na humilhação. Deus inverte toda uma lógica natural, a lógica desse nosso mundo, e nos mostra uma glória diferente. A glória que se revela sobre a cruz de Cristo. Glória e cruz, das quais nós somos convidados, para as quais nós somos convidados a fazer parte. Fazer parte de uma maneira muito intensa, mais intensa possível, a ponto de sermos convidados a nos tornarmos um com Cristo ressuscitado e através dele, entre nós, um entre nós também. É assim que diz o versículo 11: Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Para compreender esses dois versículos, o que significa esta glória que se revela na mais profunda humilhação e o fato de nos tornarmos um com este Cristo glorificado, precisamos olhar um pouco para as duas naturezas de Cristo, o que ele fez através delas. Como homem, Cristo nasceu de uma mulher, cresceu como um menino qualquer, brincou, correu, se divertiu, se alegrou, também comeu, tomou vinho, trabalhou, sentiu dor, sentiu medo, por vezes se decepcionou, sofreu com seus amigos, chorou e orou. Jesus, como homem, orou, mostrando onde deveríamos colocar as nossas angústias e desejos, onde deveria ser colocada a angústia e o desejo humano, ou seja, em Deus. Como homem, tornou-se como nós para que, sendo como nós, pudesse participar de nosso modo de vida, das nossas alegrias, também das nossas fraquezas e imperfeições. E em meio às nossas alegrias, fraquezas, imperfeições, suportar as tentações deste mundo, da carne e do diabo. Como Deus, Cristo abriu uma janela encortinada e mostrou a glória de um mundo distante, chamado eternidade. Imaginemos por um instante uma janela fechada com uma cortina, pela qual não é possível ver. De repente, alguém afasta um pouco a cortina e permite que se olhe além dela e que se veja um pouco do que está lá, do outro lado, do lado de fora. Jesus fez isso de muitas formas, principalmente através dos milagres. Sempre quando ele fazia um milagre, Jesus estava mostrando um pouquinho daquilo que está presente no mundo, para onde vão aqueles que daqui se despedem, crendo nele. Mostrando um pouco da glória de Deus, da ordem restabelecida, onde o pecado não pode agir, onde o tempo não é igual ao nosso tempo, onde o tempo não desgasta o corpo, nem a morte está presente. Quando Jesus devolveu a visão do cego, quando devolveu a força ao paralítico para que andasse novamente, ou ainda quando saciou a fome de multidões, ele demonstrou a glória de Deus. Quando Jesus cura alguém hoje, pois milagres ainda acontecem também hoje, ele está mostrando mais uma vez um pouco da glória de Deus, da qual ele convida a você e a mim para fazer parte. Quando Cristo se entregou para ser morto sobre a cruz, ele tornou a nossa participação na glória de Deus possível. Ele cumpriu a lei de Deus que exigia a perfeição
Ele foi perfeito em tudo e agora oferece essa perfeição a mim e a você, para que eu e você sejamos um, assim como Cristo e Deus Pai são um. Para que eu e você possamos participar da glória de Deus, que está do outro lado da janela. Glória de Deus, onde os cegos veem, os paralíticos andam, os famintos são saciados e os mortos vivem. Mas o convite de Jesus não é para a outra realidade, uma outra vida, mas já para esse nosso mundo. E como isso é possível? Como é possível sermos um entre nós e um com Cristo já aqui? Compreendemos a lição da cruz. É assim que isto é possível. A lição da cruz que nos ensina que não é na força e na glória desse mundo que a nossa união com Cristo se manifesta, mas exatamente na fraqueza e na humilhação. Aqui reside uma das maiores distorções a respeito do que é ser um com Cristo. Muitos acreditam que o sofrer como cristão é flagelar-se, é submeter-se a sofrimentos como chicoteadas e outras coisas bizarras. De tempos em tempos aparecem pessoas que se pregam na cruz, assim como Jesus foi pregado. Cumprem ritos exaustivos, peregrinações, até mesmo a própria oração é colocada como um flagelo. Oram por horas exaustivamente. Se esse sofrimento resume o estar unido com Cristo, então muito melhor estão aqueles que não conhecem a Cristo. Mas o tomar parte do sofrimento como cristão se resume em outra coisa. As aflições pelas quais passam os cristãos não se dão em momentos de flagelo ou penitência, mas no dia a dia, em meio a muitas atividades que todos exercemos. Eu vou citar alguns exemplos. Lamentavelmente, a sonegação de impostos é prática comum em nosso país. Imaginemos agora uma pessoa cristã que queira agir corretamente e comece a pagar seus tributos fielmente e que logo ali percebe que seus preços ficam acima dos de seus concorrentes sonegadores. Essa pessoa certamente não terá que decidir entre sonegar ou não sonegar, mas entre sonegar ou fechar as portas. Outro exemplo é muito comum entre os jovens. Imaginemos um jovem ou uma jovem que está com seus amigos. Depois de algumas rodadas de cerveja, alguém convida para experimentar algo mais forte. Ali, dizer que o que não pode significar muito mais do que não querer consumir. Dizer não pode significar dizer adeus ao grupo. Logo, a escolha não será entre dizer sim ou não à droga, mas entre sim ou não ao grupo. Ainda mais outro exemplo. O sofrimento maior de todos está presente na morte. Há uma característica da vida chamada morte. A morte é a maior expressão da fraqueza humana. Nela, todos os valores, todos os argumentos, as perspectivas sucumbem. Pois eu digo a você, aí estão 3 exemplos de sofrimentos cristãos. Pois é neste sofrimento que se manifesta, então, a glória de Deus, que fortalece a cada um diante de seus dilemas, através do ensino, quando ela nos diz não mate, não roube, não diga falsos testemunhos, não peques mais. A glória de Deus se manifesta na fraqueza humana, através do perdão. Diante do erro, Deus diz, teus pecados estão perdoados. A glória de Deus se manifesta naquele que crê quando diante da morte, ela se manifesta não mais arredando a cortina, mas abrindo uma porta, a porta da mansão celestial, para que todo aquele que crê faça parte da glória celestial completamente, unido com Cristo, desta vez para a eternidade. É disso que fala o apóstolo Pedro quando diz: o Deus que tem por nós um amor sem limites, que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Queridos irmãos, estar unidos entre nós e com Cristo, de modo a sermos um entre nós e um com Ele, significa crer nestas verdades.
que nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele, Cristo, luta ao nosso lado, de modo que somos apenas um. Assim também somos um entre nós, como membros de um só corpo, o corpo do próprio Cristo. Essa deve ser a relação de cada cristão com Cristo. Eu espero de verdade que você se ache nessa relação todos os dias da tua vida. Amém. Que a paz de Deus, que é maior do que todo o entendimento humano, guarde o teu coração e os teus pensamentos neste Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Foi uma imensa alegria estar com você e lembre-se, Cristo busca a comunhão com você. Isso é graça de Deus e se você quiser conhecer melhor a este Cristo, visite uma das igrejas luteranas. Temos cultos todos os domingos às 10 horas da manhã na Capela da Ubra e também na Capela do Centro e nós ficaremos muito felizes em recebê-los ali. Ainda lembro que temos toques de vida para vocês todos os dias da semana. Um grande abraço a você, que Deus te abençoe e acompanhe. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Olá, você está no programa Toque de Vida. Eu sou Mário Rafael, japonês da Pastoral, e eu digo para você que na última eleição não votei em ninguém, porque o meu título não foi transferido. Olá, gente, prazer estar com vocês de novo. Eu sou o pastor Max, trabalho na Ubra e eu quero começar o programa hoje conjugando um verbo. Eu politico, tu politicas, ele politica, nós politicamos, vós politicais e eles politicam. Não sei se a professora de português ia gostar disso. Neologismo. Complicado. Olá, meu nome é Douglas, sou aqui da universidade, professor da disciplina de cultura religiosa, também trabalho na Fundação Ubra. E sobre o tema de hoje, eu vou contrapor, eu votei bem ou não? É uma dúvida, não sei. É verdade. Muito bem, quando a gente fala em fé e política, ou fé cristã e política, o assunto é bastante delicado, talvez pelo momento atual da nação, pelos radicalismos de vários lados, né? Mas o fato é que nós, como cristãos, e ainda mais dentro da universidade também, a gente tem a obrigação quase de falar que fé cristã e política podem não se misturar em si como uma coisa só, mas elas precisam dialogar, né? Ainda mais no mundo de hoje. Eu acho que a fé tem o intuito de lutar pelo bem comum também, de combater as intolerâncias de qualquer lado, né? Pois é, isso de certa maneira eu quis expressar na minha saudação inicial, né? Criando aí o neologismo, um novo verbo, né? Acho que esse verbo não existe de verdade mesmo, né? Mas é justamente para a gente ter clareza do fato de que todos nós fazemos política. As nossas relações humanas, nos grupos menores, em grupos maiores, na cidade, no estado, no país, na minha vizinhança, no meu bairro, a gente está sempre fazendo política, porque a política tem a ver justamente com como nós organizamos a nossa convivência em grupo, da maneira de nós potencializarmos o que cada um tem para trazer de contribuição para essa vida em comunidade, né? E com certeza as comunidades cristãs, os cristãos também não podem fugir disso, porque a nossa fé cristã ela se constrói em comunidade. Em comunidade, em comum. E a igreja está dentro de uma nação, né, que tem a sua esfera política, ela vai ter que dialogar com isso também, né? O Douglas é professor de cultura religiosa, né, e também atua na Fundação Ubra, né? Qual seria a sua visão assim sobre como que a fé cristã pode cooperar para o mundo melhor dentro desse mundo, dessa esfera política, né?
Em primeiro lugar, eu vejo o seguinte, eu votei agora nas últimas eleições e tal, e quando houve ali um vitorioso nas eleições, eu disse isso lá em casa para minha filha e para minha esposa. Independentemente do candidato ser um candidato escolhido por nós ou não, eu não vou abrir o meu voto, mas independentemente disso, agora ele passa a ser um líder da minha nação. É uma escolha democrática e eu preciso respeitá-lo como tal. Isso tem muito a ver também com religião e tem muito a ver com fé, porque nós aprendemos já dos próprios princípios bíblicos, né, dos nossos pais lá no Antigo Testamento, que a gente precisa e deve respeitar as autoridades e que as autoridades elas são instituídas por Deus o apóstolo e não por Paulo, nós. Né? O apóstolo Paulo em Romanos 13 diz isso, né, que as autoridades foram instituídas por Deus e que a gente deve respeito a elas, né? Mas será que tem algum limite assim? Tem algum momento que a gente pode, talvez não ir contra a autoridade, mas denunciar os seus abusos? Até onde vai esse nosso respeito ao quarto mandamento, né? De honrar pai e mãe e também respeitar as autoridades? Acho que essa é uma pergunta muito importante, né, Fukui? Qual é o limite para isso, né? Realmente existe um mandamento bíblico em respeito à autoridade. A autoridade, de certa maneira, faz parte da própria organização da criação de Deus, né? Ela é estabelecida na Bíblia Sagrada em diferentes níveis, mas a autoridade que o ser humano exerce, ela sempre é uma autoridade outorgada para ele. Outorgada por quem? Pela autoridade maior. E no ponto de vista cristão, essa autoridade maior é Deus. Então ele deve sempre espelhar ou buscar personificar a autoridade maior. Aí a gente vai se perguntar, tá, e a autoridade maior, se eu quero me espelhar, se eu quero de alguma maneira personificá-la mesmo dentro das minhas limitações humanas, de que referência ela me dá? Né? E daí, para mim, essa parece uma visão fundamental, né? Como é que Deus exerce a sua autoridade? Né? E Deus exerce a sua autoridade em serviço. Né? Então isso nos estabelece um parâmetro justamente para nós avaliarmos como as nossas autoridades estão exercendo a autoridade que foram a elas concedidas, né? Então, e me parece que há momentos em que a autoridade deles, então, se não atendem um princípio fundamental que é esse, elas talvez precisam ser retiradas, né? Aí, nesse sentido, então, a autoridade estaria instituída para servir o povo. É assim que eu vejo, né? É até interessante, por exemplo, nós temos ali, entre os diversos cargos aí que compõem o poder público, os ministros, né? Certo. E a gente sempre olha dentro da nossa cultura brasileira, né, um ministro como sendo alguém de um alto status social, que precisa de alguma maneira ocupar um lugar todo especial onde ele estiver, né? Mas daí, se a gente olhar para o significado da palavra ministro, né, e vocês que são colegas pastores sabem disso, né? A raiz da palavra ministro é justamente servir, né? Ou seja, eles não estão lá para serem servidos, eles estão lá para servir, entre outras coisas, o povo, né, que empoderou o Estado e que se organizou dessa maneira, onde nós temos ministros indicados pelo presidente da República, no caso do Brasil, né? Mas que estão lá não para serem servidos pelo Estado, mas para servir as pessoas de acordo com a nossa visão e como nós nos organizamos, que é de onde emana o poder do Estado, né? Respondendo assim a sua pergunta, Fukui, claro, há limites, né? Há limites e a gente tem que também saber fazer essa leitura, né? Hoje, por exemplo, estava lendo o profeta Isaías, né? O profeta Isaías é um profeta que denuncia muitas autoridades da sua época pelo exagero, né? Pelo excesso de autoridade, pelo sofrimento do povo, né? Então, nós como cristãos também, dentro de um país, no Brasil eu acho mais fácil, porque nós somos um país livre, é um país dotado de democracia, né? Apesar de que muitas pessoas ainda ficam discutindo e dizendo que não, mas nós podemos exercer o nosso servir como cristãos exatamente puxando e buscando os nossos valores, aqueles valores que nós aprendemos, né? E esses valores todos estão muito bem descritos. O que nós queremos e o que Deus deseja? O bem-estar do ser humano. Se nós falamos sempre num Deus de amor,
numa relação de amor, né, de Deus para com o ser humano, é natural que a nossa relação também, essa relação horizontal com as pessoas, seja uma relação de amor. E por isso a gente precisa zelar também para que o ser humano ele fique e se sinta bem em sociedade, né? É verdade, né? Acho que é nesse sentido, né? Tanto o Estado como a Igreja, eles surgem de um momento pós-queda em pecado, né? Porque antes do pecado, Deus era né, estava presente ali, não precisava de uma igreja ali, de um ministério, né? E após a queda em pecado, o ser humano se afasta de Deus, e não só se afasta da graça e da glória de Deus, mas também se afasta do que seria um universo coeso, uniforme e totalmente bom, né? Então, uma forma de Deus lidar com o ser humano é via a graça e o ministério da palavra e dos sacramentos, né? Do batismo e da Santa Ceia, mas o Estado também, né? Deus está ali sustentando o mundo por meio dessa organização que nós, seres humanos, então, temos até a liberdade de escolher que forma democrática, parlamentar, monarquia, a gente, independente do formato, né? A gente acredita que pela Bíblia ali, a Bíblia diz que Deus atua, né? Nessa esfera governamental, né? O difícil é nós cristãos sermos cidadãos, né? Desses dois reinos, né? Acho que é importante você usar a palavra escolha, né? E até dar alguns exemplos, né, Foucault, da gente ter essa clareza também, né? Nós estamos falando aqui da autoridade ser estabelecida por Deus, né? Mas Deus, ou o cristianismo de maneira geral, não estabelece modelos de governança, né? Ou modelos através do qual a comunidade se organiza. Isso é uma decisão humana, né? Nós estamos aqui vivendo numa democracia, né? Mas isso não quer dizer que a democracia por si só, ou especialmente a maneira como muitas vezes ela se configura no nosso país, seja algo santo em si, né? Não é. O que é necessário é sempre que todas as propostas de organização da sociedade estejam estabelecidas em princípios, e eu acho que nós estamos concordando que o grande princípio é servir o bem das pessoas nesse mundo, né? Buscando de alguma maneira até aplacar as consequências que o pecado traz na vida das pessoas, né? Lutando pela injustiça, né? Aliás, lutando contra a injustiça, né? Pela paz, né? E pela convivência harmoniosa entre as pessoas, né? Tem um princípio, a gente trabalha isso muito em cultura religiosa também com os alunos, que é a questão, que é um tema que vem junto com isso, que é a questão da ética, né? Nós, naturalmente, seres humanos, nós somos indivíduos. Cada um é diferente um do outro, né? Isso é uma coisa legal, dentro da criação de Deus, cada ser humano é diferente. Não existe um ser humano na Terra que seja igual ao outro. Mas nós não podemos exercer as nossas individualidades, quer dizer, então tem uma questão que a gente trabalha na ética, que para a coletividade, para a sociedade, para que a sociedade esteja bem, nós temos que abrir mão muitas vezes, né, dos nossos interesses em detrimento dos da coletividade. Tem uma frase que diz que o egoísmo é a mola propulsora de todos os problemas éticos, né? Então pensa comigo, se eu consigo deixar de ser egoísta, ou se eu consigo abrir mão, pelo menos de alguns interesses meus em favor da coletividade, eu já estou prestando um grande serviço à minha sociedade. Então isso é importante. O que eu vejo hoje na política? Né? A política no sentido, por exemplo, de Brasília, Congresso ou Estado, aqui Assembleia Legislativa, ou mesmo nos municípios, eu vejo muita gente lá defendendo unicamente os seus interesses e de grupos, né? Principalmente grupos econômicos e tal, e não estão preocupados com a coletividade, com o bem comum. Isso é um problema muito sério. Quero convidar vocês agora para a gente assistir um depoimento, uma opinião do Thiago Surian, de São Leopoldo, que vai também trazer as reflexões dele sobre esse tema. Ótimo. Meu nome é Thiago Surian e eu sou estudante de teologia pela UBRA e também pelo Seminário Concórdia, e fui convidado a falar um pouco sobre o cristão e a política. O cristão, ele pode participar da política. Isso é um campo livre para ele. E é um campo de testemunho também. As pessoas esperam mais do cristão. Vocês podem ver que as cobranças, quando o cristão faz coisa errada, existe muito mais cobrança do que um não cristão. As pessoas falam, poxa, ele é cristão e fez isso. Então, nós temos um dever de dar bom testemunho quando a gente fala em política. E
a gente tem que tomar cuidado com as teologias do domínio que tem crescido muito no Brasil. As pessoas estão pensando que pela política, pelo poder do Estado, pela força, nós podemos implantar valores cristãos, quando isso não é bíblico. A Bíblia em nenhum momento fala que nós temos que forçar as pessoas a seguirem valores cristãos. A regeneração, a mudança de mente é feita pelo Espírito Santo. Por isso que Lutero dividia, ele distinguia, na verdade, o reino de Deus em dois regimentos. E no regimento da mão direita, ele é onde Deus cuida das questões espirituais, a igreja, o perdão dos pecados, os sacramentos. Essas questões da transformação de mente da pessoa, transformação de vida da pessoa, é pelo poder do Espírito Santo, através do regimento da mão direita. Já no regimento da mão esquerda, Deus controla os fenômenos naturais, Deus controla a tutela dos pais para os filhos. Os pais vão querer o bem dos filhos porque Deus estabeleceu, Deus escreveu a sua lei nos corações humanos, como diz lá em Romanos 2,5. Então, mesmo que a pessoa não conheça Jesus, ela vai buscar o bem e vai tentar frear o mal, porque Deus escreveu isso nos corações humanos. E isso também serve para a política. Então, a gente tem que lutar pelo bem, e lutar contra as questões malignas que estão na sociedade. Isso nós podemos fazer pela política, só que tem que ser feito com amor, na base do respeito, na base não pela força. A gente não pode forçar as pessoas a seguirem aquilo que as Escrituras ensinam. Lutero falava que a questão do reino da mão esquerda, do regimento da mão esquerda, que é a política, é feito pela razão. Então nós temos que usar a razão como arma e como argumento para poder falar daquilo que a gente acredita como sendo certo ou não. E tem coisas que a Bíblia não determina, por exemplo, economia, se vai ser capitalista, vai ser social-democrata, reforma tributária, reforma da Previdência, coleta de impostos, como é que isso vai acontecer? A Bíblia não fala. As leis do Antigo Testamento, as leis dos hebreus, elas foram só para os hebreus, Jesus cumpriu, a gente não precisa mais seguir essas leis. E quando Paulo fala da autoridade, ele fala de um governo corrupto, um governo assassino, um governo ruim, que era o governo de Roma, mas mesmo assim Paulo fala para submeter, porque ali Deus está punindo o mal e está promovendo o bem. Então a gente tem que seguir o nosso papel de fazer o bem, independente do governo que está lá, se a gente gosta ou não do governo. E a gente tem liberdade para extrair aquilo que é bom das formas de trabalhar a política, das formas de trabalhar a sociedade, na economia, na questão do trabalho. A gente pode extrair aquilo que é bom, que a gente acha bom, e rejeitar aquilo que a gente acha ruim. A gente tem essa liberdade. E além dessa liberdade, a gente tem o dever como servos. Nós temos que servir as pessoas. O cristão, ele é servo, em todo momento ele é servo. Então ele tem que servir também na sua forma de pensar e fazer política, seja no voto, seja diretamente trabalhando junto com o seu vereador, com o seu deputado, a pessoa que ele elegeu, para que o bem comum aconteça. Então o cristão, ele tem a sua liberdade e o seu dever de servir e fazer aquilo que é bom no reino da mão esquerda, pela razão. As Escrituras pertencem ao reino da mão direita, então a gente tem que, na mão direita, as Escrituras, elas orientam a vida cristã, e na mão esquerda, nós como cristãos orientados pela palavra de Deus, nós vamos trabalhar pela razão e com amor pelo próximo, aquilo que nós acreditamos ser certo, e rejeitar aquilo que nós consideramos ser errado. É isso aí, agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Valeu, Surian, que bom aí contar com a tua presença. Cara, ele falou tanta coisa assim que a gente fica até... O que a gente vai reagir? Tanto ponto interessante. A gente tem que trazer o Surian para participar de um programa nosso e participar da conversa aqui com a gente. Com certeza ele vai trazer muita coisa boa. Pois é difícil. Ele já falou de várias coisas que nós falamos. Ele falou a respeito do servo, né? Ele falou a respeito que a Bíblia não determina nenhum sistema, seja capitalista ou que seja lá o que for. Ele trouxe conversa que nós já falamos. Falou sobre distinção. Ele trouxe alguma reflexão sobre Lutero também, né? Um tema que me chamou a atenção é quando ele fala a respeito da responsabilidade do cristão em realmente se envolver dentro dessa área, dentro desse campo de convivência, como aquele que vai buscar promover justiça, vai buscar promover paz, né? Ele fala a respeito bastante do amor, né? Então nós agimos com a razão
motivados pelo amor para buscar promover o bem na vida das pessoas. Então, eu destacaria da fala dele essa ênfase de que sim, o cristão deve participar da política, se envolver, se interessar, se comprometer, mas sempre fazer isso em amor. Eu acho que o que eu achei interessante na fala dele foi aquela questão de Lutero apontar para a razão como a forma de argumentar ou dialogar na esfera do Estado, né? Então e isso é bem luterano, né? A gente não vai com a Bíblia ali na Assembleia ou a gente não vai com a Bíblia na presidência para tentar fazer algo acontecer, mas imbuídos da razão, a gente conhecendo a vontade de Deus, a gente vai usar os argumentos da razão para dizer, olha, a gente confessa, crê que melhor para a sociedade é essa via aqui, né? Então a gente tem a fé, que é o amor que nos leva, mas quando a gente vai levar para uma esfera política pública, aí trazendo os gregos, né? Quando a gente vai para a ágora ali argumentar, o argumento nunca é filosófico, mas ele sempre é racional, né? É esse argumento, mais esse, e eu proponho isso, né? Acho que é importante porque tem muita gente usando a Bíblia para fazer convencimento político e o argumento fica no ar, né? A mesma coisa que eu vejo que o cristão participar, eu acho que ele deve participar, porque ele faz parte da sociedade. Sim. Ele está na polis, ele está na cidade, ele também quer que a sociedade ande, seja bem cuidada, e isso também é política. Ele quer ter os seus direitos garantidos, né? Não necessariamente ele precisa tomar partido, né? Essa é uma questão que ele não precisa ter um partido para agir na política, trabalhar na política, né? Mas ele, com seu conhecimento, com a sua ação, com a sua capacidade, eu sempre vejo que Deus nos capacita também, né? O que a gente não pode fazer muitas vezes é ficar se escondendo e não usar os nossos dons, aquilo que a gente tem de bom também, para ajudar a sociedade, né? Ou achar que a sociedade é só a minha família, é só o meio que eu estou inserido ali, e as outras pessoas, o meu próximo, a dimensão de próximo de Jesus, por exemplo, ela é muito interessante. Quem é o teu próximo, né? Meu próximo agora é esse cara que está aqui do meu lado, ali seja na calçada, seja em qualquer... De mim, né? E que precisa de mim, né? Não é minha família, meus amigos e tal. Então, o cristão, ele tem várias formas de participar na política e ajudar para o bem-estar da sua comunidade, do seu povo, né? E o cristão que atua está professando a fé dele, né? Ele está sendo uma máscara de Deus na sociedade, né? Ao fazer bem aquilo que ele faz nas suas vocações, mas também ao fazer bem esse posicionamento político ou social, né? Está dando um bom testemunho daquilo que mudou a vida dele, né? Eu quero convidar vocês para a gente ouvir ainda mais uma opinião, mais um depoimento agora do Guilherme, que nos fala lá de São Francisco. Beleza, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero conversar um pouco sobre política, na verdade sobre o amor à política e tudo que isso causa, tá? Porque o que eu vejo, assim, quando tu começa a ter rótulo, por exemplo, direita, esquerda, sou liberal, sou conservador, sou comunista, tua cabeça se fecha para as questões, né, de sociedade, porque assim... Bom, eu posso contar com um exemplo da Manuela Dávila no programa Roda Viva. Aquilo lá foi um show de horror, quem viu sabe. No momento que o jornalista pergunta para ela, Manuela, o que você acha dos regimes comunistas, do regime de Stalin e Mao? Ela não conseguiu falar, não conseguiu dar uma resposta objetiva. Porque o que seria uma resposta objetiva? Aquilo foi errado, aquilo é anti-humano, aquilo não funciona. Matou milhares e milhares de pessoas de fome. Mas como a Manuela Dávila segue uma cartilha ideológica, ela tem um padrão de pensamento, ela é tipo aqueles cavalos com um arreio que não consegue olhar para o lado. O que ela é? Eu sou do Partido Comunista, eu sou esquerda. O Partido Comunista é contra o quê? Capitalismo. Capitalismo está ligado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos bombardeou o Japão na Segunda Guerra. Não. É claro, uma época de violência. Tanto é que os Estados Unidos bombardeou o Japão, sabe? Cara. Sabe, até nisso, ela não consegue admitir que os regimes stalinistas, o regime lá do mal, sabe, foram regimes pútridos, cara, nefastos para a humanidade. E é esse que é o problema. E eu posso trazer para a direita também, sabe, conservadores, falando que, não, droga não pode, armas podem. Não. Por isso que no momento que tu rotula, tu se
se rotula, não, eu sou direita conservador e prezo pelos bons costumes e prezo pelo Estado e prezo que o Estado mantenha as instituições, não sei. Pois é, só para deixar claro, né? Eu falei São Francisco, mas eu não estou me referindo à cidade americana, mas é São Francisco de Paula, aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? É de onde nos fala o Guilherme, com uma fala assim bastante provocadora, bastante crítica também, né? Nos convocando a nós chamarmos o mal de mal. Né? E agirmos conforme, né? Para mim parece que essa é a grande ideia que ele traz aí para nós, né? Eu acho que ele tenta, lógico, ele tende a criticar mais a Manuela ali, talvez ele é mais, digamos, liberal, né? Mas ele também mostra outro lado, né? Você defender os Estados Unidos ou o bombardeio do Japão ali, com argumento, a época era assim mesmo, são argumentos difíceis, né? A gente geralmente, acho que o ponto do vídeo dele é que muitas pessoas fecham na sua ideologia e se cegam aos argumentos ao contrário, tipo futebol, né? Meu time é melhor, não importa o que os outros falem, eu vou... Essa é quase que uma crença, né? Acho que na política a gente não pode ter paixão, assim, né? A gente tem que ter os próprios ideais e ter os seus candidatos, obviamente, mas saber apontar quando eles pisam na bola e até reconhecer, não, realmente ali, continua apoiando, mas realmente ali ele pisou na bola, né? Que não é o que acontece em muitas pessoas que têm uma ideologia quase como um time de futebol, né? Uhum. Eu queria tirar os nomes ali, né? Eu não vou nem tocar na questão de Manuela Dávila, é a forma dela pensar, né? É a forma, ela tem o direito de pensar dessa forma e olhar dessa forma, assim como muitas pessoas também. E ele mesmo, né, que fala aí, ele tem a forma dele de pensar, para ver como nós temos formas muito diferentes de ver as coisas, né? Agora, como é que nós vamos conciliar isso dentro de uma sociedade que, na verdade, muitas vezes precisa sobreviver às intempéries do dia a dia e não consegue nem resolver os seus problemas mais simples, que são os problemas de saúde, que são os problemas de educação, que são os problemas de família, né, que são problemas gravíssimos. A gente tem que achar uma forma de conviver nessa sociedade com essas diferenças de pensamento, mas sem estabelecer uma guerra, né? Como se estabeleceu agora, bem pouco tempo nas eleições, através das redes sociais, né, que hoje estão cada vez mais influentes. É verdade. Pois é, pessoal, nossa conversa tá boa, mas a gente vai agora para um pequeno intervalo. Não sai daí, fique com a gente. Muito bem, a gente tem uma pergunta aqui que chegou pelas redes sociais. A pergunta é do Fabiano Ribeiro de Viamão. E é assim, cristão pode votar em não cristão? A gente vai fazer o sorteio aqui para ver quem de nós três vai começar a responder essa pergunta do Fabiano. E acho que deu o Max ali. E aí, Max, cristão pode votar em não cristão? Eu diria que cristão pode e, dependendo da situação, às vezes deve. Às vezes deve. Né? Quando nós estamos falando de política, a gente não está falando da criação de uma teocracia, onde de alguma maneira os cristãos ou a igreja vão dominar o Estado, né? Acho que a gente sempre tem que ter clareza de que o papel da igreja nesse mundo é de servir, né? E muitas vezes pode ser que para determinado cargo, para determinada função, onde existem competências e habilidades das mais diversas que são exercidas necessárias para aquele cargo e aquela função, nós temos dois candidatos, um cristão e um não cristão, e aquele cristão, por mais bem intencionado que seja, não tem a competência necessária que aquele não cristão tenha, né? E obviamente ele vai exercer essas competências de acordo com a natureza da função, e a natureza da função dele, independente se ele é cristão ou não, qual é a natureza? É de servir a comunidade que o colocou lá. Até porque nós cristãos acreditamos que Deus atua na sociedade por meio dos cristãos e também dos não cristãos, né? Jesus fala que o sol nasce para todos, ou seja, aquilo que um cristão e um não cristão planta, ele vai colher, porque Deus faz chover na lavoura dos dois, né? Então, e como pastor luterano, é interessante que o próprio Lutero ele fala a respeito disso, né? Ele até diz que muitas vezes os não cristãos são muito mais capazes para exercer algumas funções do que os cristãos são, né? Então aqui a gente está falando, especialmente eu entendo quando falamos de política, de uma relação horizontal. Do campo da razão, né? Isso, do campo da razão, em que sabemos que, dependendo da função, tem pessoas que trazem mais competências do que outras pessoas, né?
É verdade. Eu já votei em não cristãos, né? Muitas vezes. Votei em cristãos também. Né? E muitas vezes os cristãos me decepcionaram, alguns, né? Não fizeram um governo da forma como eu aguardava e esperava, né? Então isso é muito relativo, né? A gente não pode basear realmente o nosso voto nessa perspectiva. E eu acho que entra até uma outra dimensão, né? Às vezes a igreja ela se ausenta da esfera pública justamente porque acha que tudo é dever do Estado, né? Tudo que tem a ver com a razão é o Estado que se vira para ajudar as pessoas, para trazer bem-estar social, para ajeitar o bairro, né? E a gente vai lidar só com a graça, o perdão e a pregação da palavra, né? Eu acho que não, né? Nós como cristãos e aí como igreja instituída, é o nosso chamado também a atuar aonde o Estado deveria, mas falha, né? Então a gente pode realmente ter programas em que a igreja atua fomentando o bem-estar das pessoas, né? De repente é importante, né, Fukui, também afirmar, né, diante dessas nossas falas, que de maneira nenhuma nenhum de nós tem a intenção de desmotivar pessoas a se candidatarem a cargos e a funções, né? Pessoas cristãs. Muito pelo contrário, a gente cada vez mais precisa de pessoas capacitadas para isso, inclusive cristãos também, que queiram se colocar nessa função e se tornar também um instrumento de Deus naquela função para servir as pessoas que estão eu acho que ao seu redor. Né? Alguns pontos chaves a fé cristã ela é quase assim fundamental quando a gente vai debater, por exemplo, o aborto, né? Eu vejo que um candidato que professa a fé cristã, ele vai defender o que nós cremos, né? De que a vida humana começa na concepção e a pessoa humana começa na concepção, né? Isso é uma visão também baseada na razão, que você pode usar argumentos racionais para defender isso, mas também é uma visão, digamos, confessional, né? Então tem certos assuntos que não são só da esfera da razão, que tem uma parte de uma confissão de fé, e aí sim é importante o cristão ter competência para que pessoas votem nele e coloquem ele ali, aí, né? De repente eu quero dizer mais uma coisa, até para trazer um pouco de equilíbrio do que eu falei antes, né? Isso não significa que também necessariamente um ateu seja um melhor candidato do que um cristão, né? Porque às vezes as pessoas não se dão conta disso, de que ninguém opera num vácuo ideológico. Todo mundo, seja ateu, seja cristão, seja praticante de qualquer outra religião, ele traz os seus princípios e valores à medida que ele vai exercer a função. E isso não deve ser desconsiderado, né? Eu acho que é importante ter isso em mente. A pergunta tá boa, mas a gente vai ter que puxar aqui a segunda pergunta do dia. E a segunda pergunta do dia diz assim: o pastor, tá perguntando do pastor, o pastor deve se posicionar politicamente no Facebook? Eu acho que aqui quer dizer posição política partidária, ideológica. O que vocês acham? Vai ter sorteio para essa também? Tem um sorteio, é verdade. Vai dar o Max de novo. Se cair Max de novo, não vale, viu? Deu o Max de novo. Não, mas daí não vale, tem que ser um outro. A produção roda de novo, vamos lá. Roda de novo, tem que ser o Douglas ou o Fukui agora. Roda de novo, então. Abre. Se der o Max de novo, me dá os números da Mega Sena, Fukui. Agora sou eu, pois é. Pastor, eu sou pastor capelão, enfim, devemos nos posicionar politicamente. Eu acho que partidariamente não, né? A não ser que eu tenha um Facebook meu só pessoal e o do pastor, mas mesmo assim é complicado porque o meu membro às vezes por exemplo, é petista e eu sou um cara que vota no Amoedo, sou mais liberal, então vou colocar algo ali do meu partido que pode fazer com que o meu membro ali petista, ao me ouvir no culto, confunda as estações e me veja como um cara que é partidário de uma ideologia diferente da dele. Acho que a gente pode se posicionar politicamente no sentido assim, como o profeta Isaías, né, como Jesus fazia, de denunciar as injustiças, de propor coisas que o Estado e os partidos possam fazer, mas não fechando assim numa ideia política que cria uma divergência dentro da igreja, né? Acho que até a Igreja Católica esses dias falou, né? Tirem o Lula do altar, né? Só para não estou defendendo, estou dizendo assim, houve um anseio para que se falasse menos de política, seja o Lula ou o Bolsonaro, enfim, menos de política no culto, né? Sim. E falasse mais de Deus mesmo, do altar, né? Que é o que o pessoal precisa, né? Eu vi muita gente agora, mais recentemente, muitos pastores postando
suas opiniões em Facebook. Eu fico imaginando no domingo de manhã, por exemplo, sei lá, no sábado, o cara numa mensagem, né, numa prédica ali, e aí ele está ali com pessoas que têm opiniões diferentes ali na igreja, por exemplo. Eu acho muito complicado. Eu tenho por princípio, por exemplo, apesar de que muitas vezes dá uma vontade, né, de dar escrever alguma coisa ali, de postar, mas eu tenho por princípio não responder essas questões de política e nem curtir, certo? Eu tenho a minha opinião, ela é bem formada e eu mantenho a minha opinião, mas eu não entro em discussões em relação a isso. Eu acho que isso não vai acrescentar muita coisa, né? Talvez o meu serviço bem feito, ele acrescente muito mais do que uma opinião, e ainda mais uma opinião de ódio ou uma opinião raivosa, como tem acontecido. Né? Eu acho que esse é um cuidado muito grande, né? E eu realmente tenho visto postagens de colegas pastores que não estão se dando muito conta disso, né? De quem eles são, da função que eles têm, né? Porque eu acho que a gente tem que ter clareza, né? O pastor é o pastor. Se ele está falando no perfil pessoal dele, no perfil da congregação, é o pastor que está falando, né? E essa função exige certas posturas dele que buscam equilíbrio naquilo que ele faz, né? E obviamente que o equilíbrio significa que sim, né? Acho que o Fukui falou muito bem, ele vai se manifestar, né? Mas não numa política partidarista, né? Que cause divisões, né? A função dele é sempre buscar unir as pessoas, primeiro pastoralmente ao redor da palavra de Deus, né? E no nível político em função do bem comum, né? É verdade. Assim, eu tenho por princípio que o pastor atua num local, numa comunidade, então ele pode talvez atuar politicamente, entre aspas, com os problemas locais. Coloca ali, olha, nossa rua tem muito buraco, alguém pode ajudar, né? Ele não vai estar invocando um partido ali, né? Olha, a gente está faltando merenda na escola, a congregação pode ajudar, então ele vai estar apontando um problema do governo, talvez, mas assim, na ideia de lançar uma proposição, né? Vamos ajudar, né? A gente não está só criticando, a gente está talvez mostrando que é algo errado, mas a gente pode fazer alguma coisa também. E outra coisa, ele é um representante da comunidade, da sua igreja na comunidade, né? Então eu vejo muitas vezes o pastor participa junto com o prefeito, junto com os vereadores, né? Ele participa muito das atividades da comunidade como pastor. E aí, você tem lá partidários, você tem um prefeito muitas vezes que é de outro partido, como é que você vai enfrentar depois essa situação no dia a dia? Então eu acho que tu tem que ter cuidado. E depois troca o partido no poder e, né? Isso. É bom sempre ter uma relação cordial de apontar os defeitos, mas sempre mostrando proposições, a gente está junto para resolver, a gente está na mesma cidade, no mesmo bairro. Eu acho que nesse sentido o próprio pastor ele precisa ser muito político. Eu acho verdade. que Na sua condução do trabalho, né? Bom, gente, então vamos ser políticos nós aqui também. Está na hora de encerrar o nosso programa. Que bom que vocês estiveram aqui. Para mim, como sempre, foi um prazer participar dessa roda de conversa. Obrigado pelo convite. Obrigado, Douglas. Obrigado, Max. Valeu, um prazer. Todos fiquem com Deus.